Conversando no Diário do Transporte com o instrutor Adilson Matos, que está nesse passeio especial com o Diplomata 380. Já trabalhou com esse carro, né, Adilson? Já trabalhei sim, né? Pelo menos em 12 anos de atividades aí no Expresso Brasileiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar pelo menos efetivamente 4 deles dedicados a esse tipo de veículo, né? Que foi um grande sucesso aí no eixo, o eixo mais importante rodoviário, que é São Paulo, Rio de Janeiro, né? E como era trabalhar nesse ônibus, o conforto e a reação dos passageiros? Eles procuravam o Expresso por causa desse ônibus? Com certeza. Esse carro ele era muito requisitado, né? Esse carro nunca fez uma viagem de turismo particular, nada. Esse carro era exclusivamente da linha São Paulo, Rio de Janeiro. E era 2 horários durante a semana, tanto saindo de São Paulo como Rio de Janeiro. E aos finais de semana, entre sexta a domingo, eram utilizadas as 8 unidades de propriedade do Expresso Brasileiro. E Adilson, a gente já falou um pouquinho da sua história no Diário do Transporte, mas só relembrando, você trabalhou por grandes empresas, né? Sim, graças a Deus, né? Entre elas a aviação, a Itapemirim, né? Eu comecei minha carreira mesmo no transporte rodoviário, foi no Pássaro Marrom, onde eu me formei na escola Senai, mecânica diesel, fiz estágio e fui efetivado no Pássaro Marrom, que foi uma grande escola para mim, né? Uma empresa que atua aqui há mais de 80 anos aqui no Vale do Paraíba. E retornando ao Diplomata, o que passa pela cabeça e pelo coração andar mais uma vez num veículo, não só que você admirou, mas que você trabalhou? Esse carro aqui é uma ícone, né? A construção dele é imponente, é um carro imponente. Você pode ver que esse carro, pela idade dele, ele não tem nenhum ponto de corrosão. É um carro que comprovadamente percorreram 3 milhões de quilômetros, as 8 unidades, né? Sem nenhum problema aparente de acidente grave, nada. É um carro que, pelo menos, esses carros rodaram 24 anos, se eu não me engano, né? Imponente mesmo, sempre na mesma linha. 3 milhões de quilômetros cada um deles ou os 8 somados? Não, se somar a quilometragem das 8 unidades. Então, esses carros, comprovadamente, esses carros percorreram 3 milhões de quilômetros, assim, sem problema assim, de grave de motor, de agregados. O problema era mais corriqueiro, de pneu, né? Alguma coisa referente à parte elétrica e ar-condicionado. Eram os problemas mais assim, crônicos dele, né? Que a manutenção da Expresso Brasileiro era impecável, né? Sobre a batuta aí do seu presidente, o diretor da empresa, senhor Laurindo Romano, popular Lauro Romano, né? Como ele gostava de ser chamado. Perfeito, Adilson, a gente agradece bastante a sua participação no Diário do Transporte. Eu que agradeço, muito obrigado, né, por me proporcionar essas lembranças, né, esse encontro de amigos, e espero ter a oportunidade de outros eventos a qual eu posso participar. Eu que agradeço. Conversando no Diário do Transporte com o colecionador Osni Antônio, que mantém com características originais um ônibus Diplomata 380, Scania K112, que foi utilizado pela Expresso Brasileiro. Osni, para o nosso ouvinte e leitor, um pouquinho da história desse modelo. Assim, eu não sei muita coisa assim sobre o carro, né? Conheço o carro desde que ele começou a vir para a rodovia. Inclusive eu na Arca Turismo, eu trabalhei com um carro igual, só que era a porta no meio e ano 86. Mas conheço os carros desde que começaram a ser fabricados em 1984. É um carro que, ele revolucionou muito na linha, né? Porque os concorrentes não tinham um carro à altura do Diplomata, com o conforto que ele tem, as poltronas, né, muito confortáveis. E a outra, nunca houve um registro de um acidente durante esses 28 anos de uso. Não teve registro de acidente com vítima, também sem vítima. Algum toquezinho leve, do resto, nada que comprometesse mais. A estrutura dele podia ser esse segredo, assim, a aerodinâmica dele? Sabe, ele é um carro pesado e acho que
Os motoristas da época eram muito bem treinados, né? Então era diferente da nossa época de hoje, que os motoristas hoje não se vê um sinal na rodovia indicando um acidente. Antigamente o pessoal era mais amigo, então isso ajudou muito, né? A não ter acontecido nada com ele, porque era uma época que todo mundo estava na estrada e um olhava pelo outro, né? O senhor trabalhou na Arca Turismo, foi motorista, qual foi a sua função? Sim, eu sou motorista de profissão, comecei com ônibus em 1980, passei por várias empresas, a Arca foi uma das últimas, no ano trabalhei de 86 a 88, mas trabalhei em Benfica, Manos e muitas empresas. Eu sou motorista de profissão mesmo. De profissão e de coração, pelo que a gente percebe, pelo seu zelo e pelo seu cuidado, né? Ah, com certeza, isso aqui é um sonho que depois de muito tempo foi realizado, né? E como foi a realização desse sonho? Como surgiu a oportunidade de comprar esse ônibus? Primeiro Deus ajudou a gente a melhorar um pouquinho a situação da vida, né? E era uma vontade, era um sonho que eu já tinha. Já cheguei a ter ônibus, mas não como esse. Já tive Viagem, 364, 362, Nilce, Scania, mas o sonho era esse carro. Surgiu quando eu fiquei sabendo que o Grupo Santa Cruz, que adquiriu a Expresso Brasileiro, estava pondo os carros à venda. Aí eu fui fazer uma visita na garagem deles em Mogi Mirim e acabei ficando com o carro 5002, que tem inclusive uma história de ter feito a última viagem, mas foi o acaso. Eu escolhi ele mesmo pela beleza dele, só por isso. E aí você já me deu o gancho já legal. Esse carro, além dele ser original, já pode até inclusive receber as chamadas placas pretas, enfim, ele tem essa história, né? Ele foi do sentido São Paulo-Rio que ele fez a última viagem, né? Isso, positivo. Foi no dia 24 de junho de 2012, às 23h50, o 5002 saindo de São Paulo para o Rio e o 5008 Rio-São Paulo. Foi a última viagem dos magnatas na Presidente Dutra. Agora, o Magnata, ele é um carro simbólico, né? Quer dizer, várias empresas tiveram, mas ele tem essa ligação com a marca da Expresso Brasileiro. E a sua ligação com a marca da Expresso Brasileiro, você também se identificava com ela? Você é fã da antiga marca da Expresso? Sim, eu sou morador em São Caetano, no ABC Paulista. E eu comecei a me identificar muito com a marca na época que a Expresso Brasileiro comprou a Aviação Santa Rosa, que era a empresa que fazia a região do ABC para o nosso litoral. Então de lá para cá eu comecei a usar muito o Expresso Brasileiro na nossa região. E quando eu vinha trabalhar de motorista, eu fiz muita amizade dentro do Expresso Brasileiro. Porque às vezes, como com turismo, a gente viajava e largava o ônibus, tipo no Rio, e voltava para São Paulo para depois voltar a buscá-los. Então a empresa que a gente usava era Expresso Brasileiro. Aí foi onde fez a ligação e uma amizade muito grande, a cortesia que se existia naquele tempo. A gente vinha no Expresso Brasileiro, não precisava pagar passagem, como eram todos os motoristas, vínhamos na carona. Então aí foi criando essa afinidade, esse vínculo, né? Então foi passando desde os Marco Polo 3 para os Nilson, os Porta no Meio, que eram os 260, até chegar ao Magnata. Até chegar ao Magnata, e o Magnata que foi aí experiente na estrada, né? Foram 27 anos, 28 anos na verdade, né? Que a série, você estava me explicando que a série 4000, né? Quando começava com 4000 o número, é de 84, e esse aqui, a série 5000 de 85, ele andava sob liminar nos últimos anos, hein? Isso, porque sempre, depois de um certo tempo, sempre existiu até... Parece que antigamente era 15 anos, aí foram baixando o tempo de vida do útil do carro dentro da linha rodoviária. E como era um carro muito requisitado e tinha os passageiros fiéis, o senhor Lauro conseguiu, através de liminar, fazer com que o carro rodasse 28 anos dentro da linha.
Lauro Romano, que é o último proprietário da Expresso antes da compra pela Santa Cruz, né? Expresso Brasileiro, só lembrando para o nosso ouvinte, também para o nosso leitor, ela foi fundada pelo Manuel Diegues Rodrigues, né? Que é o espanhol. Depois de alguns problemas que houve com a importação do Flexível, ela acabou indo para a mão da família Romano, do Lauro Romano, né? E você chegou a falar com o Lauro Romano? Chegou a conhecê-lo ou não? O seu Lauro Romano, eu tive o prazer de ter ele como passageiro numa viagem que eu fiz para Uruguaiana. Eu levei um time de jogadores de boccia de São Caetano para disputar o torneio nacional em Uruguaiana. E o seu Lauro, na época, ele era jogador do... Caramba, me fugiu o nome aqui agora, de um time aqui de São Paulo de boccia. E numa das idas e vindas do campeonato, o seu Lauro Romano andou comigo dentro de um 371-86 na época. Olha só. Trocou ideia, deu tempo de conversar da Expresso e tal? Conversamos, sim, e ele, inclusive, na época, quando começou a sair os primeiros não era nem 371, 370, quando ele entrou no ônibus, ele falou, nossa, primeira vez que eu entro num ônibus desse. Ele não tinha na frota dele ainda um 370. Aí batemos um papinho rápido, mas muito gente boa. E depois teve bastante 370, 371, até os O400, os últimos monoblocos, a Expresso Brasileira aderia muito a monobloco, né? Sim, ela tinha os monoblocos só na linha do ABC, né? Que eram nas linhas do litoral, as linhas que saíam do terminal Jabaquara, próprio São Caetano. Como teve também a linha que fazia Ribeirão Pires, terminal rodoviário, que lá eram colocados só os carros mais motor dianteiros. Diplomata também, os últimos, né? O Diplomata 310, né? Positivos, Diplomata 310 motor dianteiro. 1113. 1113, O352. O352. E em Santo André, o ônibus que ia pro litoral, ele parava embaixo do viaduto, né? Não tinha rodoviária, né? Isso, positivo. Até hoje ainda tá ali debaixo do viaduto, só que tá um pouquinho melhor. O terminal lá é Prefeito Saladino. É a estação, a parada de Santo André, parada em São Bernardo, Santos e São Vicente, que antigamente era a Biquinha. Hoje expandiu um pouco mais, já vai para Praia Grande e outros lugarzinhos lá. E pra gente terminar nosso bate-papo, é claro que durante a viagem a gente vai conversar também mais vezes, mas pra gente terminar o bate-papo gravado, qual o plano agora seu pra esse ônibus? Vai rolar aí alguma reforma, alguma placa preta? Como vai ser? Positivo. Até o mês 11 vamos estar encostando ele para uma reforma somente por fora, reparos de pintura, frisos, borrachas, nada mais. Mas vamos manter ele na mesma pintura e, com certeza, cada vez melhor. Osni, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte. Parabeniza pelo veículo em si, mas pelo carinho também. Eu que agradeço aí vocês aí, a entrevista, tá? E o empenho de vocês aí em estar mantendo a história do ônibus, que é uma história muito bonita, pelo menos para nós que somos fãs. Obrigado. Acompanhando uma viagem com o Diplomata 380, K112, Magnata, que foi brasileiro, motorista, colecionador, o Osni Antônio, no comando dessa máquina aqui. Uma das características desse modelo, o painel com os interruptores. E a gente está em que altura aqui, Osni? Estamos chegando em Cajamar. Cajamar não, Arujá. Arujá, na rodovia Presidente Dutra. Ele pega um RB aqui no Gancho da Pamonha. Certo. Arujá mesmo. Arujá, né? É um sonho realizado, né? Restaurar um carro desse e comandar agora sendo seu, né? Nem fala, isso é coisa que não tem preço, né? Isso é um sonho desde 1986. Desde 1986. 2014 conseguiu realizar ele. E é o último, né? A gente estava conversando no Diário do Transporte. Foi o ônibus que fez a última viagem São Paulo-Rio de Janeiro, né? É isso aí, o 5002 de São Paulo para o Rio e o 5008 vindo do Rio para São Paulo.
Os dois saíram às 11h50 das rodoviárias. Certo, ele tá impecável, né? Ele tá bastante originalidade. Logo a gente vai ter a placa preta nele, né? Tá, com certeza é só ajustar a documentação agora e já estamos com o processo de placa preta. O painel dele que é um dos destaques. E a visibilidade dele é muito boa, a gente percebe espelhos. Para um carro dos anos 80 era um carro bem à frente da época, né? Ah, ele é bem confortável, tem tudo na mão, o painel, os instrumentos de painel, espelho, não precisa ficar pulando o monitor aqui para achar. Ergonomia mesmo. E a marcha é normal, é a posição 5 marchas, não é invertida. Não, esse é câmbio normal, sem ter invertido. Certo. Aí um pouquinho pro pessoal curtir a visão que se tem bem de frente aqui do Diplomata 380, chamado pela Expresso Brasileiro na ligação São Paulo-Rio de Janeiro desde 1984, 1985 até 2012 como Magnata.